textos nesta noite. Eu quero que você abra agora em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas antes, existe um texto prefácio que o Espírito Santo já falou aqui, mas eu já tinha planejado em lê-lo. Do grande livro de Isaías, capítulo 1. O Espírito Santo ao profeta diz: ouvi, céus, e escute tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e os engrandeci, e eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu senhor. Porém Israel não conhece, o meu povo não tem entendimento. Ó gente pecadora, povo carregado de maldade, geração de malfeitores, filhos depravados, deixaram ao Senhor, provocaram a ira do Santo de Israel, voltaram para atrás. Por que tereis que ser castigados ainda? Se ainda vos rebelareis, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo. Da planta do pé até a cabeça, não há nele coisa alguma sã, a não ser feridas, inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem enfaixadas, nem amolecidas com azeite. Agora 1 Timóteo, capítulo 4, lendo o versículo 1. Porém o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, é isso que o Espírito Santo está falando, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E eu quero ministrar por alguns minutos nessa noite neste título: espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Abaixe sua cabeça. Pai, viemos a Ti nesta noite no nome do Teu Filho Jesus. Te agradecemos pela presença do Senhor que nós sentimos e experimentamos começando a noite passada. Eu me levanto nesta noite dependendo 100% de Ti. Eu sei que as palavras que o Senhor me deu para compartilhar nessa noite não farão muitas pessoas felizes, mas eu devo trazê-la, eu devo proclamar, assim diz o Senhor. Eu peço a Tua unção, me ajude a dizer exatamente como o Senhor quer que seja dito. Entre no coração do Teu povo com esta mensagem. E Senhor, nós Te damos todo louvor e glória, e todos digam amém e amém. Eu não sabia nesta tarde o que o Gabriel iria pregar. Eu não tinha nenhuma ideia dos vídeos que ele iria mostrar. Quando eu os vi, foi um misto de grande tristeza e grande ira ao mesmo tempo. Uma grande tristeza em saber que jovens estão sendo guiados num caminho de destruição, pensando que eles estão indo num caminho de justiça. E ao mesmo tempo, uma grande ira justa se levantou dentro de mim, uma ira dirigida para pastores e pastores de jovens que permitem tanta vulgaridade e uma imoralidade grande, e chama isso de Deus. Deixa eu te dizer, eu já falei isso mais cedo, nós temos muitos pastores idiotas se levantando por trás dos púlpitos, que não se levantam por nada mais, não acreditam em nada, tudo que for, tudo que eles podem fazer para trazer o povo, é isso que eles fazem. Mas deixa eu te dizer, esta igreja ainda acredita em santidade, ainda acredita em justiça, ainda acredita em levantar a bandeira ensanguentada do Senhor. E eu dirigi para casa, não sei o que aconteceu, eu acho que todo mundo em Baton Rouge ficou doido hoje e saiu para a estrada. Me levou quase 40 minutos para chegar em casa, normalmente é 10 minutos. Mas eu estava pensando, sabe, parado no trânsito, a minha vida, como eu cresci. Eu tenho 58 anos de idade e tudo que eu sei é isto, é a igreja. E eu sou grato.
E na minha mente eu voltei quando era uma criança, viajando nas cruzadas evangelísticas, as igrejas que nós visitávamos, e os homens de Deus que eu tive o privilégio de sentar e de aprender e conhecer, homens como Bob Boldman, que pastoreava a igreja do Tabernáculo em Detroit, que eu recebi o batismo do Espírito Santo quando eu tinha 13 anos de idade. Homens como Carl Alcorn, de Wichita Falls, no Texas, Hansel Weaver, de Hansonville, na Indiana, A.C. Noah, de Dallas, Texas. Todos esses eram gigantes no Senhor, mas já estão com o Senhor. Mas se eles estivessem vivos hoje, eles teriam um ataque de coração. Eu sei o que o irmão Weaver iria fazer se ele estivesse naquele auditório que nós vimos hoje. Você tinha que conhecer o irmão Weaver. Ele era um homem muito louco. Ele não aceitava nenhuma forja. Se ele estivesse lá, mesmo que ele não estivesse no controle, ele andaria naquela plataforma, pegaria o microfone da mão deles e falaria: sai daqui, meu amigo, e não volte nunca mais, nunca mais, nunca mais. É isso que nós precisamos. Precisamos de homens de integridade, e homens que conhecem a palavra de Deus, e homens que amem as almas o bastante, que não permitirão que essa tolice do mundo possa entrar na igreja e destruir os nossos filhos e os nossos adultos. Glória a Deus pela maneira que eu fui criado. Os meus pais nunca permitiriam algo assim. E me entristece e quebrou meu coração em ver quão longe a igreja caiu. Eu estou tentando dizer para o meu pai, porque eu sou um estudioso das igrejas, todos os movimentos das igrejas neoliberais e da igreja que está crescendo e o movimento que está acontecendo. Eu estou tentando dizer para ele quão ruim está lá fora a igreja. E o meu pai falou a noite passada, e eu não quero repetir aqui, mas tem que ser dito: a igreja nunca esteve numa condição espiritual pior do que está hoje. E a razão porque a nação está tão bagunçada é porque a igreja está bagunçada. Mas ao mesmo tempo que existem algumas igrejas lá fora também, você vê que na maioria das igrejas hoje, eles estão presos em números. Tudo gira em torno, não mais na mensagem, mas o que nós podemos fazer para colocar mais bundas sentadas nos bancos. Você me ouviu direito. Não importa quão estúpido, eles tiveram na maior igreja pentecostal no centro dos Estados Unidos, no domingo de manhã, eu não estou brincando. Um pastor entrou no púlpito, pegou uma lata de cerveja, abriu e deu um gole e disse: não há nada de errado em tomar uma cervejinha de vez em quando. Ecabode, 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 ecabode. Deixa eu te dizer, esta igreja, alguém naquela igreja tinha que se levantar e dizer: é tempo que você sai daqui, você está demitido. Nós não queremos nenhum pastor que bebe cerveja por trás do púlpito. Queremos alguém que está cheio do Espírito Santo, alguém que está pregando a palavra de Deus em poder e unção. Aleluia! Mas não tem nada de errado em tomar uma bebidinha. Você vai ter sua bebidinha lá no meio do inferno. Mas eu quero te encorajar. Pastores lá fora que talvez você não tenha uma igreja grande, mas você ainda está se segurando na santidade e justiça. Você ainda acredita na cruz, você ainda acredita no sangue. Não deixa o diabo te dizer que o que importa são os números. Deus não está interessado em quantidade, Ele está interessado em qualidade. E eu prefiro ter uma igreja com 50 pessoas que estão cheias do Espírito Santo e ungidas com fogo, e com um pregador que ainda acredita na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse,
que não vai deixar de pregar a verdade do que uma igreja de 5.000 pessoas que não se levanta para nada. Esse texto que eu li em Isaías, esta era a igreja daqueles dias. Agora você tem que entender isto. Eu sempre gosto de dizer para pastores iniciantes: se você quer saber como que Deus lida com a igreja, você tem que entender como Deus lidou com Israel. Se você não entende isto, você não pode entender como Deus lida com a igreja, porque Deus não mudou. O que era errado para Israel 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, ainda é errado hoje. O Espírito disse primeiro do que eu li aqui, que a toda a cabeça está doente. Agora, quando você estuda isto, a ideia aqui dessa declaração, quando você desvia-se da palavra de Deus e você se desvia da verdade, você fica louco. Insanidade espiritual. Agora, você tem que ouvir isto. Quando você se afasta da palavra de Deus e você busca as coisas do mundo, você busca Baal, você busca Dagon, pensando que eles são Jeová, você se torna espiritualmente insano. E é isso que nós temos hoje. Nós temos um monte de pregadores insanos por trás dos púlpitos, porque eles deixaram a palavra de Deus. O coração está enfermo. Quer dizer que não há força. Qualquer coisa serve. Eu não quero ofender ninguém. Eu não posso falar contra o homossexualismo porque posso ofender as pessoas. Eu não posso falar que o aborto é um pecado porque eu posso ofender algumas pessoas. Eu não posso dizer que viver com uma mulher está bem porque posso ofender algumas pessoas. Eu fico maravilhado. Alguém me ligou no programa da minha mãe falando: eu quero saber se é certo, se você tem pessoas no louvor que estão vivendo com as pessoas e não são casadas. Por que você tem que perguntar uma pergunta desta? Meu Senhor, onde está a igreja? Eles têm uma morte cerebral e espiritual, porque eles não conhecem a palavra de Deus. Spurgeon, C.H. Spurgeon, que é um dos meus heróis da fé, mais de 100 anos atrás, deixa eu dizer isto rapidinho aqui. Tudo o que está acontecendo na igreja, no mundo hoje, não é novidade. O diabo não conhece truques novos. São as mesmas mentiras, somente colocado numa caixa diferente, com um embrulho de presente diferente e com um laço diferente. E a igreja abre e cai nessa, geração após geração, após geração, após geração. Eles dizem que as igrejas neoliberais são um novo movimento. Não, não são. Spurgeon já lidou com isso em 1880, quando a União Batista, que ele fazia parte na Inglaterra, e olha, Spurgeon era o príncipe dos pregadores, e as igrejas da União Batista diziam: não podemos ter a igreja da maneira que nós tínhamos. Os dias de abrir a sua Bíblia e ler já passou. Não vai funcionar com os membros hoje. Você já ouviu isso, né? Eu não vejo você saindo. Então eles pararam de pregar e eles estavam contratando pecadores que eram atores de palco, de lugares conhecidos dos palcos da Inglaterra, que faziam teatros. Fazendo teatros. E
E eles contratavam essas pessoas e os traziam no domingo de manhã para fazer leituras dramáticas. E então eles encerravam o culto com uma palavrinha e um pouquinho da palavra de encorajamento. E Spurgeon disse isto. Ele disse: chegará um tempo aonde, ao invés de pastores alimentando as ovelhas, a igreja terá palhaços entretendo os bodes. Deixa eu dizer isto novamente. Chegará um tempo onde, ao invés de os pastores alimentando as ovelhas, a igreja terá palhaços entretendo os bodes. Esse tempo chegou. Nós temos palhaços atrás dos púlpitos entretendo os bodes, que não conhecem o Senhor, que não conhecem o Espírito Santo. Se ele viesse e se assentasse aqui do lado deles, eu tenho que correr. Paulo, em 1 Timóteo 4, diz: agora o Espírito está falando. Você tem que, vamos fazer uma exegese aqui no texto. É uma palavra de $5 do grego que eu vou explicar. Eu quero que você saiba que eu fui para o seminário bíblico, que eu recebi um e-mail outro dia que me informou quão estúpido eu era, e que eu era muito ignorante, porque eu não acreditava em chales de oração. E ele me informou que existe um outro pregador, que eu não vou falar o nome aqui, que ele era muito mais entendido e educado. E se eu escutasse a ele, eu ia descobrir que os chales de oração de Israel eram as tendas que eles viviam. Esse é um chale bem grandão, hein? Eu acho que os hebreus eram bem gordos naquela época. Eu acho que eles estavam comendo escondido umas bistequinhas de porco. Mas Paulo diz: porém o Espírito expressamente diz, isto é, o Espírito Santo. O Espírito Santo. O termo aqui expressamente diz, quer dizer que o Espírito Santo deu essas palavras para Paulo numa maneira distinta e bem clara. Em outras palavras, não havia nenhuma dúvida no que o Espírito Santo estava tentando dizer. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, 7 vezes, o Espírito Santo diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz à igreja. 7 vezes. Esta palavra ouvido aqui, ouvir, não é somente ouvir mentalmente, quer dizer ouvir e agir e receber no seu espírito e obedecer o que o Espírito está dizendo. Eu quero que você saiba hoje, o Espírito Santo não está em silêncio. Ele ainda está falando. Ele ainda está falando ao coração de homens e mulheres, e ele ainda está falando para a igreja. E eu vou dizer agora mesmo, na autoridade da palavra, agora o Espírito está falando expressamente que nos últimos dias, isso se refere ao tempo final, o que o Espírito diz, a era da igreja, a dispensação da graça. E antes do reino milenar de Cristo, na verdade está falando do tempo que estamos vivendo agora. Esses são os últimos dias. Nós estamos vendo a igreja de Laodiceia, não somente do lado de fora, mas misturada por dentro, a igreja apóstata. Temos duas igrejas andando em paralelo: a igreja de Filadélfia, que é a igreja missionária, e temos a igreja de Laodiceia, a igreja apóstata, que diz: somos ricos e crescendo e não precisamos de nada. Nós temos um Starbucks na entrada. Bom, deixa para lá, não vou falar. Esta palavra últimos dias quer dizer depois, no final de tudo. A ideia é que o que eu li em Isaías e o que eu li aqui em 1 Timóteo, os problemas, eles sempre existiram na igreja, mas está chegando um tempo que agora estamos vivendo, que esses problemas
serão maiores e maiores e maiores e muito exacerbados, até que eles não serão somente em algumas igrejas, mas eles se infiltrarão na maioria das igrejas. E diz: alguns apostatarão da fé. Agora escute: alguns se apostatarão da fé. Isso se refere a um afastamento da palavra de Deus. Mas mais ainda, se refere a um afastamento do tema principal da Bíblia, que é Jesus Cristo e Ele crucificado. O tema da Bíblia não são anjos. O tema da Bíblia não são espíritos demoníacos. O tema da Bíblia não são milagres. O tema da Bíblia é: o homem nasceu pecador e não podia se autossalvar, mas Deus enviou o seu Filho, nascido de uma virgem, 2000 anos atrás, e Ele morreu no Calvário, na cruz, e derramou o seu corpo derramado como um sacrifício perfeito, como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da criação do mundo. Agora eles estão nos atacando. Você só está fazendo muito da cruz. Temos que ir além da cruz. Para onde você vai? Como que você pode ir além da vida? Não, você não me ouviu. Como que você vai além da vida? Se você deixar a cruz, a única coisa que vai sobrar é a morte. Recebi uma ligação outro dia: vocês não falam sobre a ressurreição. Eu falei: você não ouviu o meu sermão 2 semanas atrás, quando eu preguei nas 4 ressurreições do período de Jesus Cristo? E eu falei: mas meu filho, não foi a encarnação que te salvou, não foram os milagres do Senhor que te salvaram. E eu disse, em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus Cristo nunca foi duvidada. Ele sairia da sepultura. Ele sairia da sepultura, porque não havia pecado nele. Então Satanás não podia prendê-lo. 3 dias eu estarei lá na arca, mas eu voltarei vitorioso sobre a morte, o inferno e o sepulcro. A ressurreição ratifica o que Jesus fez na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Mas não haveria uma ressurreição se não houvesse uma crucificação. Alguns se apostatarão da fé. Hoje a doutrina é zombada, cancelada, é rejeitada. Mas sem uma doutrina bíblica verdadeira, a igreja é cega. Aonde há uma falta da verdadeira doutrina bíblica, Satanás sempre vai buscar que doutrinas falsas encham os vazios. Você me ouviu? Aonde há uma falta da verdadeira doutrina bíblica, Satanás sempre vai encher os vazios com aquilo que é falso. A mensagem da cruz tem sido abertamente atacada e rejeitada, e eu sei o que eu estou falando. Mas entenda isto nesta noite: a cruz é a linha divisória entre a igreja verdadeira e a igreja apóstata. A cruz é a linha divisória. Uma linha foi traçada na areia. Eu me lembro como um filho estando no Álamo, lá em Santo Antônio, e eu gosto da história, e eu sou um romântico no coração. E eu fiquei lá, um menininho, e eu me coloquei lá dentro do Álamo, com o exército mexicano do lado de fora, 10-1, não tinha como vencer. Mas então ele pegou aquela espada e ele desenhou aquela linha na areia e disse: quem quer ficar aqui e defender, passe para o outro lado dessa linha. E 181 deles atravessaram aquela linha. David Crockett estava muito doente na cama, e ele falou: pega a cama. Dan James Bowie, ele estava numa cama enfermo, eles tiveram que carregá-lo para o outro lado, e ele falou: se eu não posso me levantar, coloco a minha faca numa mão
e uma pistola na outra mão. É isso que nós precisamos hoje. Desenhe uma linha na areia que diz assim: eu tenho uma Bíblia na minha mão e eu estou segurando a cruz com a outra mão. Mas escute, se você rejeitar a mensagem da cruz, você estará perdido. Se você rejeitar a cruz como o único meio de salvação, justificação e santificação, você estará perdido. Não é a cruz mais isto. Não é a cruz mais as Assembleias de Deus. Não é a cruz mais o batismo nas águas. Não é a cruz mais a membresia. Não é a cruz mais dar uma oferta. É a cruz, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz, a cruz e somente a cruz. O que pode lavar os meus pecados? Nada mais o sangue de Jesus. O que pode me fazer completo de novo? Nada mais o sangue de Jesus. O Gabriel disse hoje, mas o Senhor já tinha dado para mim, mas eu vou repetir. Josué capítulo 24, versículo 15 diz: e se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais quando estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Centro familiar de adoração servirá ao Senhor. Se todos andarem, se todos se desviarem, nós serviremos ao Senhor. Você pode perguntar para o Gabriel, como um jovem, dirigindo, eu cheguei para ele e falei: me dá sua chave. Para quê? Me dê sua chave. Eu entrei lá, liguei o carro e liguei o rádio para ver quais eram os preceitos, ver que CDs. Agora, eu tenho que dizer isso, Gabriel era muito doce. O pior dia, deixa eu dizer quão doce que ele era. Algo acontecia, eu não sabia se foi o Mateus ou se foi o Gabriel. Eu não podia saber qual era. Mas por alguma razão eu pensei que Gabriel fez. E eu cheguei e falei: Gabriel, você fez isso? Ele falava: eu fiz e me desculpe. E eu batia nele. Então eu descobri que ele não tinha feito. Eu falei: Gabriel, por que você confessou algo que você não fez? Eu senti que eu tinha feito também. Eu nunca podia bater nele depois disso. É uma boa psicologia. Mas se houvesse algo que não era edificante, ele vai te dizer. Eu chegava lá com aquele CD e eu quebrava e falava: meu filho, isso aqui é o meu carro, esse aqui é a minha gasolina, é o meu seguro. Enquanto você estiver no meu carro, você não vai escutar isso que adora Satanás para glorificar o Satanás. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Isso nos diz a causa da falta da igreja hoje da verdade. Seduzir aqui no grego é plenos, quer dizer vagueando. A igreja está fazendo isso hoje, vagueando. Quer dizer sobrevoando, quer dizer enganando. Nós temos pregadores enganando a igreja. Quer dizer levar ao E espíritos aqui se referem a espíritos maus, colocando aqui no sentido de agentes humanos para fazerem as suas obras. Em outras palavras, pregadores sendo enganados por espíritos sedutores, num lugar e lugares de prominência, derramando suas mentiras, e eles saem como um anjo de luz. Esses espíritos
cegam a igreja. E aí a verdade se torna uma mentira, e a mentira se torna a verdade, porque a igreja está enganada. Esses espíritos trazem o mundo. Deixa eu te dizer, quando eu estava crescendo na igreja, havia uma linha. O mundo estava lá e a igreja estava aqui. Mas agora a igreja não está somente no mundo, o mundo não somente está na igreja, mas o mundo está no púlpito, na plataforma, atrás do púlpito, pregando. Deixa eu te dizer, você vai para algumas igrejas e os pregadores andam no domingo de manhã com uma camiseta amassada e toda amarrotada, com calça jeans com furos nos joelhos, sem meia e com um par de tênis usado, como se eles estivessem na festa a noite inteira. E as meninas do louvor com camisetas com blusas mostrando sua barriguinha. Deixa eu te dizer, a igreja está louca. Eu estava pregando na África do Sul, a última vez que eu estava lá, e eu cheguei nessa igreja que eu nunca preguei lá antes. E os líderes da diaconia estavam me esperando, porque o pastor teve uma emergência. Um membro da sua família teve um ataque do coração, ele teve que sair. E eles queriam que eu soubesse. E eu falei, bem, vamos orar por isto, por esse indivíduo. E oramos lá fora da igreja. Então eu entrei e eu fiquei chocado. A igreja era toda preta, as paredes eram pintadas completamente de preto, o teto era pintado de preto, a única luz que havia lá era uma luz no meio do palco. Então o que eles chamam time de louvor e adoração veio, e era um barulho super alto e caótico, e eu tinha que pregar. Agora, eu estou sentado lá, eu não sou estúpido, eu sei que se o pastor não está lá, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu vou embora depois do culto. Então quando eu subi, eles me disseram, vamos ficar por trás de você. Eu falei, muito obrigado, vocês podem se assentar. Então eu disse, eu quero que todas as luzes nesse prédio estejam acesas. E nada aconteceu. Eu fiquei lá e eu disse, eu falei que eu quero todas as luzes da igreja acesas. Nada aconteceu. Eu falei, essa é a última vez que eu vou falar isso. Se as luzes não acenderem em 30 segundos, eu estou indo embora. E de repente as luzes acenderam, e fazia tanto tempo que as luzes estavam apagadas, que as pessoas estavam assim, ó. E eu, de maneira muito bondosa, eu disse, isto não é um show, isto aqui é uma igreja, e não adoramos no escuro, como os pagãos adoram os seus deuses falsos. Nós adoramos o Deus verdadeiro e a luz da sua glória e da sua santidade e a sua beleza. Eu tenho que correr. Doutrinas de demônios. Na verdade, essa frase tinha que ser traduzida doutrinas de demônios, porque só existe um diabo. Mas existem muitos demônios que são seus servos, que fazem os seus trabalhos. É importante entender aqui que Paulo encontra a fonte da doutrina falsa nesses espíritos demoníacos, que enganam os filhos de Deus para longe da verdade. Agora escute, nunca esqueça, tudo que está sendo pregado de trás de um púlpito, se é verdadeiro, é apoiado pelo Espírito Santo. Se é uma mentira, é apoiado por demônios. Agora você tem que entender isto: existe um espírito por trás de toda a mensagem que é pregada. A minha mãe me falou isso. Eu quero que os músicos cantores venham para cá rapidamente. Eu vou te mostrar a doideira que a igreja está vivendo hoje. Existe um ditado que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Quando primeiramente eu escutei sobre isso, a minha mãe me falou, eu pensei que ela estava brincando. Ela falou: Doni, você já ouviu falar dessa moda que está varrendo as igrejas hoje, chamado Harlem Shake? Eu falei: do que você está falando? Não, eu nunca ouvi.
aquele dia, olha, se você me falar algo, eu vou estudar, eu vou buscar. Então eu comecei a buscar, e o que é o Harlem Shake? E olha, eu encontrei, lá estava a história de uma pessoa. Foi tão sujo a linguagem que ele estava usando, tão suja. Cada 3 palavras que ele falava, uma era palavrão. Cada 5 palavras tinha o nome de Deus usado em vão. Então eu não podia mais ler o resto do artigo, era muito sujo. Você queria tomar um banho depois que você visse. E eu falei, eles estão fazendo isso na igreja? E ela falou sim, e eu não acreditei. Mas a minha mãe estava certa. E você viu alguma das coisas, você viu no Francis e Amigos. E eu peguei alguns, para que você possa ver quão fundo a igreja se afundou. Esse primeiro vídeo é da igreja Saddleback, pastoreado por Rick Warren, que supostamente é o pastor da nação. Olha, sem ofender ninguém, mas eu prefiro ter um faxineiro que conhece a Deus como meu pastor. Isto foi num culto de jovens apoiado por ele e pela sua liderança. Eu quero que você olhe para os monitores aqui. E Randy, eu quero que você passe o primeiro vídeo. Com los terroristas. Agora, as palavras aqui são em espanhol, e é isso que quer dizer: nós estamos com os terroristas. É isso que a palavra desta música diz: nós estamos com os terroristas. Em outras palavras, nós estamos com aqueles que mataram quase 4.000 americanos dia 11 de setembro. Deus nos ajude. A igreja ficou insana. E escute, esse aqui é o homem que os líderes das Assembleias de Deus e da Igreja de Deus e da Igreja Quadrangular estão seguindo. Escute, você pode ficar bravo se você quiser, mas se você segue isto, você está seguindo direto para o inferno, porque isto não é de Deus, isto é do diabo, isto é demoníaco, isto é blasfêmia, isto é do fundo do inferno. Eu fico envergonhado de dizer que eu cresci das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus que eu cresci vomitariam assistindo este vídeo. Eu cresci numa Assembleia de Deus que ainda acredita na Bíblia, que ainda acredita no poder do Espírito Santo, que ainda acredita em pecadores serem salvos e prisões quebradas, mas eles se venderam para um Harlem Shake. Eles se venderam por 30 moedas de prata. Judas! O segundo vídeo é ainda pior. É de uma igreja da Austrália que se tornou suja e blasfêmica porque mostra Cristo na cruz. Assista isto. Com los terroristas. Como você ousa, qualquer pessoa, zombar o Senhor Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz do Calvário?
Randy, mostra o clipe número 3. Agora, o que este afro-americano não era uma mulher, era um homem vestido como uma mulher. Agora, o que ele estava fazendo contra aqueles pastores de jovens, eu vou ser vulgar, mas eu vou falar porque é isso que eles falam nas ruas. Ele estava trepando. É isso que eles chamam. É isso que eles fazem lá nas boates. E eles trouxeram para a igreja. Isso foi de uma igreja aqui da cidade. Não, isso veio de um inferninho aqui na cidade. Eu nem vou te mostrar o último. Sabe de uma coisa? Chega. Eu estou enojado. Olha, escute, eu vou fechar. Eu não culpo os jovens. Eu não culpo esses jovens. Eu culto os pastores de jovens e os pastores. Eles são responsáveis. Agora, aqui está o problema. Alguns desses jovens, nesses vídeos que você viu, vão morrer e ir para o inferno por causa da vida, do lixo que seus pastores de jovens e pastores estão alimentando eles. Você tem que marcar minhas palavras, eles estão indo para o inferno. Liderança ímpia. Precisamos de Jeremias. Precisamos de alguns Abraãos. Precisamos de alguns Daniels. Precisamos de alguns Sadraques, Mesaques e Abedinegos. Precisamos de Déboras. Precisamos de Anas. Precisamos de Jeels que vão pegar uma espada e colocar na testa do inimigo de Deus e ganhar a vitória, aleluia. Precisamos de homens e mulheres que têm coragem, sejam pastores ou sejam membros, que vão se levantar e dizer: não vamos aceitar esse lixo mais. Pregue a palavra ou saia do púlpito. Agora, eu tenho que fechar. Tudo que eu acabei de falar é negativo. Mas eu não vou fechar aqui negativamente. Eu vou fechar aqui positivamente. Porque mesmo com o pecado e com a degradação e com a rebelião da igreja, ainda existe um remanescente. Ainda existe 7.000 lá fora que não dobraram seus joelhos a Baal. Ainda existe Daniel que não vão parar de orar. Existem Sadraques, Mesaques e Abedinegos que vão andar na fornalha de fogo e dizer: oh rei, podemos queimar, mas nós não vamos nos dobrar. Ainda existem Pedro e João que vão dizer: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ainda mais, cada um de vocês que fazem parte da rede Solar Televisão, você é esse remanescente. Você faz parte desse remanescente. E eu tenho novidade para o diabo: a igreja não vai descer no Harlem Shake, porque a minha Bíblia diz que Deus está voltando para uma igreja sem mancha, sem mácula, lavada no sangue do Cordeiro. Lavada no sangue, lavada no sangue, lavada no sangue, lavada no sangue do Cordeiro. E é isso que o Senhor me disse para dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e esse nome não é Buda, esse nome não é Maomé, esse nome não é Alá, esse nome não é José Smith,
Esse nome não é Donnie Swagger, esse nome é Jesus Cristo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e eu perdoarei os seus pecados, e então eu sararei a vossa terra. Esta é a palavra do Senhor. Esta quinta-feira à noite de 2013, ainda existe um bálsamo em Gileade. Ainda existe um grande médico. Ainda existe um Deus que pode preparar uma mesa no deserto. Existe um Deus que vai derramar o seu espírito nesses últimos dias. Não importa o que Washington faça, não importa o que Springfield faça, o que Cleveland faça, o que Los Angeles faça, o que St. Louis faça, eu só me importo o que o céu faz. E o céu está pronto para ser derramado, porque nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora, se você acredita nisto, esta noite, o avivamento, para o avivamento começar no mundo, tem que começar em você. Você quer avivamento na igreja? Tem que começar em você. Não sei o que eles vão cantar, mas seja o que for que eles vão cantar, esses altares estão abertos, e quando eles vierem aqui, nós vamos crer em Deus. Agora escute. Você tem que tomar uma decisão. Você vai escolher o Harlem Shake, ou você vai escolher o poder e a unção do Espírito Santo? E eu escolho o poder e a unção do Espírito Santo. Se você quer um avivamento, se você quer ver a nossa nação chacoalhada, se você quer ver nossos jovens salvos e nossos púlpitos cheios de santidade e justiça, vamos encher o altar aqui, por favor. Come on. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Like me. I once was lost. It's only amazing grace that's gonna see us through. Acabou de falar comigo e disse para fazer água, que eu não sabia. Hoje à noite neste culto, quantos pastores estão aqui? Mas se você é um pastor, o Senhor me disse para você sair do seu assento e vir aqui para frente. E nós vamos orar que você terá uma unção do Espírito Santo como você nunca teve antes. Você terá um mover e um poder para pregar. Você terá uma unção do Espírito Santo fluindo na sua vida. Oh, você vai ver almas salvas, você verá corpos enfermos curados, você verá os crentes batizados no Espírito Santo, você verá o poder dos demônios quebrado, você verá prisões quebradas. Agora, se você é um pastor, levante suas mãos e vocês comecem a impor as mãos sobre eles. Vocês que estão aqui, impõem as mãos sobre eles. Come on, Father, in the name of Jesus. Of the gospel,
At the cross,